por favor, tomar assento. Aleluia. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Amém. Gente, boa noite, paz do Senhor Jesus. Amém. É isso aí. Amém, da hora, hein? Eu vou esperar você se acomodar. De preferência, se vocês puderem se juntar, não é? Vir mais para cá. Muito bem, irmãos. Quem não estava aqui ontem? Está meio que assustado. Bastante gente não estava ontem aqui. Quem estava aqui ontem? Aí. Ok. Há todo um cuidado de Deus. E esse cuidado, irmãos, tem a ver com o zelo que o Senhor tem pela sua casa. Eu hoje tive o privilégio, irmãos, de passar um tempo junto com os pastores de vocês. E com a pastora Rosane, conhecê-la um pouco mais. Pastor Fred, não é? E fomos lá em Navegantes, em um acampamento de treinamento, onde uma filha desta casa, que é a Ana, ou a Ana, e conheci um amor de pessoa, a Ana, muito doce. E quase infartei Juana, né? Quando ela me viu, ela não... Isso é uma visão, apóstolo Fred. E a Lima também, o Christian. Foi legal. E quando saímos, tivemos a notícia do Miguel. E veio uma unção de súplica no carro. E nós pedimos que Deus desse esse milagre para nós, ao nosso ministério. Eu disse ao nosso, porque temos aprendido que um apóstolo não é de uma igreja, um apóstolo é das igrejas. Um apóstolo não funda uma igreja local. Um apóstolo funda a igreja de Cristo em uma localidade. Vocês não querem anotar? Isso vai cair na prova depois, aí você não vai lembrar. Era bom você andar com a caneta, com o papel. Eu me sinto assim, debaixo de uma responsabilidade com essa palavra seminário. A gente sentou para bater um papo. Se eu chamar esse papo de simpósio, já é muito peso. Seminário, muito forte a palavra seminário. Porque quando se fala de seminário, eu gosto de ministrar de manhã, tarde e à noite. Não é? Bem devagar, quando a mente está descansada pela manhã. E a gente vir com Bíblia, 2 canetas, porque pode ser que uma falha, o inimigo é sujo, né? Aí você usa a outra. Aqui pode rir, não pode rir? Tem igreja que não pode rir. Aqui pode rir, não? Aleluia. Eu creio, pelas Escrituras, que quem põe um riso em nossos lábios é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ri dos nossos inimigos. A Bíblia mostra também que no dia que havia num acampamento uma preocupação com esterilidade, né? Sara sofria dessa maldição. E quando os anjos vieram anunciar que Sara iria dar à luz, então veio uma unção de riso no acampamento. Todo mundo começou a rir. Foi tanto riso que a criança se chamou Riso, chamou Isaac. Era tanta risada no acampamento, eu fico imaginando a unção do riso, pegou todo mundo. E pronto, a criança levou o nome de Riso, Isaac. E é muito bom desfrutar desta alegria de Deus. Quantos creem comigo que esta unção está disponível sobre nossas vidas? E aí veio uma unção de súplica dentro do carro. E a pastora e o pastor foi muito quebrantado. Os pastores amam de verdade, né? E eu não conhecia o Miguel, não conhecia os pais,
Mas como juntei o meu cavalo aos cavalos de vocês, e agora eu sou corpo com vocês, vocês me receberam ou não receberam ainda? Amém. Então eu comecei a sentir o peso da intercessão. E começamos a pedir esse milagre em nosso ministério. Quantos creem aqui comigo que Deus vai nos dar muitos milagres nesta casa, nesse ministério? E a gente então clamou, e havia um diagnóstico, havia uma previsão médica, e nós começamos a anular. Eu vi hoje a fé do pastor de vocês, o Fred é cheio de fé. Ele disse, não, está cancelado, não é isso. Não é. E eu vi, assim, o amor que tem no coração de Rosane e o quanto ela ama a palavra de Deus, porque ela já começou a citar a palavra. Quantos creem que há poder na palavra de Deus? Ela foi citando a palavra. Eu gosto de gente que cita a palavra, porque todas as coisas vão passar, mas a palavra permanece, prevalece. E aí nos juntamos em intercessão e fomos ao Hospital Santa Isabel. E lá fomos recebidos e inquirimos a moça da possibilidade de ver o Miguel. Não houve possibilidade, mas os pais, ou o pai, no caso, viria ao nosso encontro. E quando veio com uma notícia boa de que ele já estava bem, de que o cuidado de Deus mais uma vez foi manifesto, de que estava em observação, mas que os médicos já haviam tranquilizado. Então nós oramos pelo pai e preparamos o pai para ajudar a esposa, para cuidar da esposa. E dali nós, como anjos de Deus, entendemos que aquele hospital recebeu anjos, amém, irmãos? Amém. Nem todo pastor é anjo, né? Mas tem os anjos de Deus. Quantos creem nisto, digam aleluia, aleluia. E pronto. Depois a gente teve um privilégio assim, muito grande também de comer pão junto. E eu pude dar um pouco do nosso testemunho como apóstolo, não é? O capítulo 4 de Efésios, não precisa abrir, só anote, o texto para abrir é outro. Isso é só um pano de fundo para a gente começar a trocar ideia. Ontem vocês me deixaram um pouco tenso, não é? Pelo rostinho de vocês eu fiquei assim meio que assustado, sabe? Mas depois eu fui vendo que o rostinho foi melhorando, começaram a perceber e a discernir qual a nossa participação, porque Deus nos trouxe aqui, não é? E aí eu comecei a ver os rostinhos irem se desarmando, não é? E hoje está melhor. Você está mais bonito hoje, viu? Está mais bonito. Eu já vi que quando você fica sério, você fica muito feio, não é? Teve um irmão lá atrás que disse, é comigo. Vocês sabem quem é esse irmão, não? O cara disse, é comigo. Aleluia. É verdade. Quando você vê um povo bonito e rindo, ou esse povo é louco ou é o povo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. O povo de Deus está sempre alegre e nós temos razão para esta alegria ser expressa. Efésios 4, a partir do versículo 6, vocês vão ver, acho que eu tenho que ler. Isto está fugindo da aula, viu? Vocês ficam me enrolando, aí não consigo dar aula, não é? Passa o tempo, e aí fala, puxa vida, não é justo. Mas o Espírito Santo está no controle, oração muito sábia do pastor Fred, quando entregou a quem de fato tem poder para conduzir este
momento de ensino. Versículo 8. Vamos pegar o verso 7, ou verso 6. Efésios 4 e 6. Um só Deus, Pai de todos, o que é sobre todos e por todos e em todos. Eu poderia dar uma aula sobre todos e por todos e em todos. Poderia falar um pouco sobre isso aqui, mas nos deram a incumbência para falar sobre paternidade. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então era bom você anotar na sua Bíblia, porque nós temos dons do Espírito, os dons de Deus e dons de Cristo. Aí precisamos estudar também sobre isso, sobre os dons do Espírito, os dons de Deus e os dons de Cristo. E Efésios 4 fala de 5 dons de Cristo. 4 e 11, a uns ele deu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres. Então esses não são dons do Espírito, são dons de Cristo. Porque Hebreus capítulo 3, versículo 1, era bom que vocês anotassem, Cristo o apóstolo, Hebreus 3 e 1. Então ele tem a primazia do apostolado, Jesus. Mas vamos continuar lendo. Versículo 8, pelo que diz que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quantos podem dizer aleluia? Vai, parece que o gato comeu a sua língua, diga aleluia. Vai. Alguns estão com preguiça de dizer aleluia. Alguém até fala, mas por que vocês dão tanto aleluia, tanto glória a Deus? Não somos nós. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus em nós quem glorifica o Pai. Que diferença, não é? Então, não sou eu. É o Espírito de Deus que está em mim que começa a glorificar o Pai. Então os aleluias que saem de mim, não saem de mim, sai do próprio Espírito de Deus que glorifica o Pai. Aleluia, 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 aleluia. Até que todo mundo fique aleluiado. Versículo 8, ele sobe ao alto e dá dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Pergunta. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns. Olha, a igreja não é dos apóstolos, mas ele nos deu para as igrejas. Não sei se vocês entendem. Ele deu a gente. Jeremias nem havia sido formado no ventre da sua madre e Deus já havia ofertado Jeremias para as nações. Que loucura, não é? Você nem nasceu e Deus já te deu. Puxa. Não arrepia vocês não, assim? Vocês não ficam arrepiados? Não fica... Você nem nasceu, papai já te ofertou. Você nem foi formado no ventre da sua mãe. E Deus, em sua presciência, em sua soberania, já lhe ofertou. Você sabia que você já foi ofertado? Alguns estão com medo dessa oferta, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Outras traduções é doutores, mestres. Agora, o que ele queria com isso? Ele queria o aperfeiçoamento dos santos. Vocês estão vendo? Versículo 12, Jesus entrega esses dons para o aperfeiçoamento. Então, a igreja precisa
da manifestação quíntupla dos dons de Cristo. Então nós não estamos falando de cargos. Daqui a pouco vocês vão Efésios 2:20, vocês vão perceber que os apóstolos não são aqueles que estão no topo da pirâmide. Efésios 2:20, os apóstolos e os profetas são aqueles que... Vamos ver Efésios 2:20, dá para colocar ali? Enquanto eu bebo uma aguinha. Olha lá, edificados, Efésios 2:20, sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento não é topo, telhado. Apóstolo não é alguém que está em cima. Apóstolo são aqueles que sustentam o peso da igreja, estão embaixo. Amém ou não amém? Amém. Então não é chegou o cara, o cara que manda. Não! Os apóstolos, eles são fundação, alicerce. Olha lá, edificados, você vai edificar, aluir uma construção, começar uma alvenaria, você precisa de fundamento, alicerce. Então uma igreja sem alicerce, ela tem tendência, talvez depois de uma década, 10 anos, muitos ministérios vão sucumbir, porque não tem fundamento, porque não tem alicerce. Então os ministérios apostólicos e proféticos são ministérios de fundamento. Olha lá, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Vocês estão entendendo? Vamos voltar lá para o Efésios 4, para vocês não me enrolar. Então, vocês perceberam que os 5 ministérios, cada um tem a sua participação. Cada um é 20%. Se o corpo não tem apóstolo, só está operando com 80% da sua capacidade. Se não tem profeta, só com 60%. Se não tem evangelista, só com 40%. Por que alguns pastores estão dando torto, infartando? Porque eles querem fazer tudo sozinhos. E Deus não quer que os nossos pastores andem tortinhos. Diga, eu não sou de uma igreja de pastor torto. Diga, o inimigo não vai infartar nossos pais. Então cada um tem a sua participação, e você tem que entender qual que é a participação do apóstolo, qual que é a participação do profeta, qual que é a participação do evangelista, qual que é a participação do pastor e do mestre. Cada um tem a sua participação, cada um é 20%. Nós temos um testemunho para dar, e vocês estão me enrolando, vocês vão roubar minha aula hoje, viu? Vocês são demais. Mas eu vou ficar mais dias aqui mesmo, alguém diga glória a Deus, aleluia. Então, tá legal, eu já estou fazendo amizade com vocês já deram o dedinho, a gente já entregou o dedinho, já estamos de bem. Quantos já estão de bem comigo? Digam aleluia. O Juliano mesmo foi um, que veio hoje, me abraçou, barriga com barriga, e falou para mim assim, fica à vontade. Falei, obrigado. Valeu. Porque percebeu que nós não somos uma ameaça. Quando o assunto é paternidade, a impressão que dá é que vamos falar de um assunto e usar esse assunto tendenciosamente para oferecer uma paternidade. Não, não, não. Nós não saímos por aí fazendo filhos como um caixeiro viajante, não é assim não. Não, não, não.
Não é desse jeito. A gente não está aqui para vocês ficarem comparando a gente. Ele. Não, não é assim não. Eu não estou à venda e nem viemos, nem chegamos a Blumenau com esse intento. Na verdade, a gente ainda está sondando o coração de Deus para saber por que nós estamos aqui. Mas Deus nos enviou aqui. E enquanto estivermos aqui, vamos servir esta casa, porque os 5 ministérios foram levantados para aperfeiçoar os santos. Não para se apossar, sequestro de alma. Não para um monopólio. Não para uma manipulação. Nada disso. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Além do convite que nos foi feito, nós estamos aqui enviados de Deus. Foi tão assustador quando a Ruana me viu lá, que ela falou, meu Deus, é uma visão. O que o senhor está fazendo aqui? Falei, não sei ainda. Falei, vim ver a Ana. E eu estou com esses pastores aqui. Rosane e Fred. Muito legal. Mas vamos ao que venhamos. O texto fala, versículo 12, que Deus, que Jesus, Ele dá esses dons, porque ontem nós aprendemos que a igreja, quem plantou a ideia de igreja, quem plantou essa ideia foi Deus. Porque o que é o reino? O reino é o conjunto das ideias de Deus. Vamos anotar? O reino, por favor, anote. Eu me sinto professor quando você anota. Porque os apóstolos, há uma unção de magistério mestral sobre os apóstolos. Contanto que nós falamos ontem de uma igreja que contamina e de uma igreja contagiante. E falamos o quanto é incomparável uma igreja contagiante. Não tem nada que se compare a uma igreja que contagia. Você já pensou quando as pessoas começarem a falar em Blumenau, eu conheci uma igreja contagiante? Quantos gostariam de fazer parte de uma igreja contagiante? Não de uma igreja que contamina, mas de uma igreja que contagia. Alguns estão pensando ainda, né? A mente está... Eu sei que alguns não dão aleluia, porque estão ruminando, estão comendo. Mas na hora que sair um aleluia, vai sair um aleluião, né? Porque está ali se segurando, não é mesmo? Não é mesmo? Então nós precisamos entender que nós não estamos falando de cargo. O cara começa como um introdutor na porta, aí introdutor. Aí ele começa a dedurar um e o outro para o pastor, vira diácono. Aí depois que de diácono vira presbítero. Aí daqui a pouco vira lata. Chegou, né? Não é assim as coisas vão virando, não é virando. Deus nos separa mesmo antes do ventre de nossa madre. Papai, como os adolescentes dizem, papai é cabuloso. Aleluia! Papai é demais. Então, perceba que os santos se multiplicam assustadoramente. Nós somos hoje a segunda maior nação gospel do mundo. Diga aleluia. Ah, rapaz, diz um aleluia aí. Acaba vai preguiçoso, né? Agora, essa massa gigantesca
pode se levantar como um exército, e eu sei que isto pode acontecer. Podemos nos levantar como um exército nesta nação, e um exército que nunca esta nação viu se levantar. Aí, nós falamos que é grande a igreja brasileira, mas está crescendo o índice de analfabetismo espiritual. É necessário que os ministérios de revelação, porque dá para escrever alguma coisa no computador e colocar ali na frente para a gente ensinar? Dá para escrever? Para colocar ali? Então escreve ali para mim, por favor. Você trouxe meu laser para mim ficar como professor? Não trouxe, né? Vou te falar, viu? As meninas são demais. Então escreve ali para mim, por favor. Palavra escrita, aí você coloca o sinal de igual. Ou melhor, palavra escrita, coloca o sinal de mais. Palavra escrita, mais. Coloca lá, palavra escrita. Ela está medindo o tamanho para vocês enxergarem bem. É legal você fazer parte de uma igreja high-tech, né? Põe o sinal de mais, palavra escrita mais. Aí, põe isso na linha, por favor, minha bichinha. A linha ali. Palavra escrita mais. Aí coloca do lado, ou na frente do mais, palavra revelada. Palavra revelada. Não, o mais ali. O mais lá. Isso, o mais. Não mexe no mais, menina. Palavra revelada. Mas tem que colocar do lado mais. Palavra escrita, mais palavra revelada. Aumenta mais um cadinho o tamanho, assim, vai lá. Um pouco mais. Isso. Ah, meu Deus. Isso, para enganar o inimigo. Aí você coloca em frente da palavra revelada, você coloca o sinal de igual. Igual. Igual, não mais, igual. E escreve visão lá na frente, visão. Visão com S, viu, filha? Obrigado. Te amo, foi mal. Eu sabia que você escreveu certo. Coloca na frente do mais lá. Então, a sua Bíblia é palavra escrita. Quem tem Bíblia aí? Porque alguns dizem assim, a gente precisa de uma visão. Então, se eu trago algo para vocês, isso não é visão. Eu estou trazendo, porque se eu trouxe para vocês, já é modelo. Agora, o que é visão? Visão é a soma da palavra escrita, Bíblia, porque você está lendo a palavra escrita, de tanto que você lê a palavra escrita, ela salta, vem a palavra revelada. Aí quando vem a palavra revelada, juntou palavra escrita com palavra revelada, a gente dá luz à visão. Então, uma igreja que não tem visão é uma igreja que não tem acesso à palavra revelada. E o Senhor não dá. O Senhor quer que os ministérios de revelação se levantem. O ministério apostólico é um ministério que ensina segundo a revelação. Paulo diz assim, Timóteo, aquilo que eu recebi por revelação, confia a homens fiéis. E esses homens fiéis a outros. Alguns não entendem esta concessão apostólica.
e acha que os apóstolos terminaram lá atrás. Mas o apóstolo João gerou Irineu. Irineu gerou Tertuliano. E os apóstolos, há uma concessão, não morreram. Diga aleluia. Vai, diz aleluia, rapaz. Deus escondeu a semente. Então nós não estamos falando de cargos. Claro que o inimigo correu para querer decepar, tirar alguns dedos da potente mão de Deus. Quantos estão debaixo da potente mão de Deus? Mas vocês estão me enrolando. Eu não quero falar sobre 5 ministérios. Eu quero falar sobre paternidade. Só que não tem como falar de paternidade sem falar da igreja. Porque a igreja é o útero que Deus usa para gerar paz para esta nação. Então coloca lá, pode guardar esse daí, coloca lá, apóstolo, coloca lá, escreve apóstolo, pode deixar, escreve embaixo mesmo, vai lá, apóstolo. Ah, meu Deus, brincadeira, apóstolo, aí coloca para frente, figura masculina, figura masculina, figura masculina. E embaixo você coloca igreja, igreja, embaixo. Não mascu, é com U agora. Aleluia. Igreja. Não, igreja não, igreja. Não, isso, aleluia. Não, meu Deus, calma, muita calma. Desculpa, brincadeira. Não, aleluia. O Juliano já está saindo ali, já só descendo desse tamanho. Agora coloca, igreja, figura feminina. Igreja, figura feminina. E embaixo coloca lá, ministérios, figura de filhos. Então, se não tem apóstolo na igreja, não tem filhos. Vocês estão entendendo? Nós temos que parar de gerar membro, porque membro desmembra e vai embora, e gerar filhos. Porque quando alguém falar, eu vou embora, você vai embora o quê, rapaz? Senta aqui, sou teu pai, rapaz. Tá com conversa, é? Tá endemoniado, é? Eu não libero ninguém, irmãos. Já viu o pai devolver o filho na Santa Casa? Claro que há situações de locomoção. Deus, sabendo da envergadura desta casa, está locomovendo pessoas de estado para vir para cá. Eu estou aqui. Porque eu disse ontem que vocês se parecem com a Cinderela. O príncipe gostou de vocês. O príncipe gostou de vocês. Gente, se fosse comigo na minha igreja, já dava umas rodadinhas já. Então, Hebreus capítulo 3, versículo 1, Cristo o apóstolo, e ele vem à igreja, figura feminina, e nascem os ministérios, figura de filhos. Posso ir adiante, posso avançar? Ou vocês estão pensando ainda? Vocês estão pensando, né? Mas a função dos pais é fazer os filhos pensar. Pensa mesmo. Eu nem quero que você concorde com tudo. Eu quero disputar a palavra com você.
Essa é a função dos apóstolos. Paulo, quando chega junto aos bereanos, os bereanos começaram a disputar a palavra com Paulo. E Paulo, isso. Ou coisa boa é quando a gente encontra uma turma que gosta da palavra. Quem gosta da palavra aqui? Quantos podem levantar a palavra e dizer aleluia e glória a Deus pela palavra de Deus? Agora, volta lá para o versículo 12 de Efésios 4:12. Aqui está, o Pai, Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Então, irmãos, há muitos santos precisando ser aperfeiçoados. E os ministérios de aperfeiçoamento precisam se levantar. E cada um tem a sua participação. O ministério profético, o ministério apostólico, são ministérios que buscam o óleo, o azeite. E o ministério pastoral são aqueles que cuidam dos odres. Não adianta eu ter o azeite sem o odre. Um cuida do odre e o outro cuida de buscar o azeite. Alguém diga glória a Deus, aleluia. Então os pastores têm a sua participação. Os mestres têm a sua participação. Não é que o apóstolo é o manda-chuva. O apóstolo também é pastoreado pelos pastores. Alguém diga glória a Deus. A minha casa como apóstolo, minha esposa tem pastor. Quando Paulo ia para Jerusalém, Paulo já ia abaixando porque tinha Tiago. Alguém diga glória a Deus. E Tiago era bravo. Por que Tiago era bravo? Porque não é todo mundo que tem um irmão que é Deus. Tiago era irmão de Jesus. Não é? Ô, meu irmão era Deus, cara. Senta aí, por favor. E ouve. Vocês me deixam ser eu mesmo? Posso ser eu mesmo, não? É que eu começo a falar algumas coisas, tem aquela coisa técnica, aquela coisa religiosa que não pode. E aí, como é família, uma igreja família, hoje eu orei só para vir o pessoal da MAI. Falei, Deus, tomara que só venha. E se veio alguém de fora, é porque Deus tem plano mesmo. Se prepara para o sacode, que o chicote vai estralar nessa noite. Diga glória a Deus, aleluia. Ah, vai, então você já veio para uma feijoada. Não é? Você vai comer um alimento um bocadinho mais sólido. E eu quero dar. Só que para a gente soltar um alimento um pouco mais sólido, a gente precisa perceber já um preparo e uma esfera do Espírito para soltar. Porque quando não estamos aperfeiçoados, o verso 14 fala que Deus não quer que eu passe uma vida como menino. Vocês estão entendendo? O verso 14: para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Agora sobe por versículo 13. A gente está lendo de baixo para cima para enganar o inimigo. Diga glória a Deus. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Nós só vamos conhecer Jesus, só vamos ter a revelação completa dele quando tem os 5. Porque cada um dos ministérios revela uma parte de Jesus. Eu estou aqui para revelar os 20% de Jesus no apostolado. Sou chique, gente. Eu sou gordinho, feinho, que é assim, os apóstolos gordinhos, profeta magrinho. Brincadeira, essa foi horrível. Pula essa. Até que cheguemos à unidade da fé, verso 13. Ao conhecimento do Filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor, versículo 13, Ele quer o corpo, a igreja, tem um cabeça, é Jesus.
E a cidade de Blumenau precisa ver nesta igreja não um Jesus menino. A igreja precisa ver um Jesus maduro em nós, de estatura, de varonidade completa e perfeita. Eu entendo que os judeus só vão se converter quando eles verem um Jesus maduro em nós. Eu mostro isso em Romanos. Eu dou aula de Romanos, irmãos. Romanos é um livro matador. Quem lê Romanos morre. O livro cruel é Romanos. Tem histórias, irmãos. Moody era um ébrio, um alcoólatra. E a mãe de Moody era uma mulher piedosa, uma mulher que buscava o Senhor. E um dia ela foi para a casa do Senhor e ele ficou numa ressaca em casa. E ela leu a palavra em Romanos e foi para a casa de Deus e deixou a palavra propositalmente aberta no livro de Romanos, porque sabia que ele ia vir beber água, estava com ressaca. E ele pegou uma caneca com água, sentou e leu Romanos. Moody morreu. E se levantou como um dos maiores evangelistas de toda a terra. John Wesley foi ler Romanos, se converteu. Lutero se converteu por causa de Romanos. Lição de casa, todo mundo leia Romanos, diga aleluia. Alguns não gostaram muito da ideia de ler Romanos. Leia, ou não quer morrer, obrigado, essa é boa. Mas eu, como boca de Deus, digo, morra, 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 morra. O versículo 14 fala para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Então os ministérios apostólicos e proféticos são os ministérios que fundamentam, são os ministérios que alicerçam, são os ministérios que trazem a Atos 2:42, põe Atos 2:42 ali, Atos 2:42. Nós falamos ontem que uma igreja contagiante não negocia esses fundamentos. O ensino dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. E ontem eu parei aí, e eu quero pegar daqui, para vocês não me enrolem, quero dar minha aula, fazer valer nossa vinda aqui, não é? Ontem nós falamos que nenhuma igreja em Cristo Jesus sobrevive sem esses fundamentos. Perseveravam no ensino dos apóstolos. A palavra ali, doutrina, é ensino, viu, gente? No ensino. Então, uma igreja que não é ensinada, ela é enganada. E existem os ministérios, irmãos, com um manto pedagógico. Os apóstolos, há uma unção pedagógica sobre os apóstolos. Porque os apóstolos são amigos do noivo. Os 5 ministérios são ministérios castos, que não molestam a noiva. Há um princípio no livro de Levítico, porque há algumas noivas, algumas impostoras. Há um princípio em Levítico, há uma lei em Levítico que diz que quando uma moça é abusada
Então, aquele que abusou dessa moça deve ser apedrejado, está lá no Velho Testamento. Mas quando ela é abusada e ela não grita, ela tem que ser apedrejada junto com aquele que abusou. E há igrejas que gostam de ser abusada. Vai ser apedrejada junto. Eu acredito que eu estou numa casa diferente. Eu posso ouvir um aleluia, glória a Deus, aleluia, glória. Vamos! Então o texto fala ali sobre o ensino dos apóstolos, fala na comunhão. Eu preciso dar uma aula sobre comunhão, porque comunhão não é churrasco, comunhão não é futebol, não é isso. Isso não é comunhão. Não é você sair do seu lugar e abraçar seu irmão, não é. A gente acha, vamos ter um momento de comunhão, sai do seu lugar e abraça. Não, minha bichinha, vai por favor para o Aurélio. A gente tem um negócio de ir fazendo o que os outros vão fazendo, né? E de deixar as pessoas pensarem por nós. Quantos acreditam comigo que os pastores que o Espírito Santo levanta pastores com inteligência? Pastores inteligentes, digam glória a Deus, aleluia. Então ali a comunhão, o partir do pão, que é a Santa Ceia, e oração, e nas orações. Nenhuma igreja sobrevive sem esses 4 pilares. Se ela tiver 3, ela vai cair. Ela tem que ter, no mínimo, esses 4. Tem mais pilares. O 5º pilar tem a ver com a paternidade. Era bom vocês anotarem. Que é o assunto da noite, paternidade. O 5º pilar, ou um dos pilares a acrescentar na casa de Deus, é o MDA, Modelo de Discipulado Apostólico. Você tem que ter alguém mentoreando você, porque era Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Então Timóteo tinha Paulo que mentoreava a vida dele. Aí a pergunta do Espírito para nós nessa noite é: quem mentoria você? A quem você cede as suas convicções? Quem que está mentoreando você? Porque uma casa apostólica, ela tem o fundamento de gerar mentores. Há uma carência de mentores na casa de Deus. E há uma falta de entendimento muito grande. Não é bom que você caminhe sem alguém mentoreando você. Porque se você não tiver alguém mentoreando você, você não tem autoridade para mentorear outro. E o contágio, diferente da contaminação, o contágio é 1 a 1. Nós precisamos que no ano de 2013, você contagie uma pessoa. Você dê a luz a um discípulo. Só uma irmã lá atrás teve vontade de levantar a mão. Alguns faz tanto tempo que não dá cria que está pensando: ah, meu Deus, será que isso não é visão celular? Não é não. Deus quer que você venha para uma ideia dele, uma ideia de contágio. E no dia do batismo você desce na água e ajuda a batizar, porque é seu discípulo. Você contagiou. Aleluia. Gostei do seu amém.
Todo mundo assustado, né? Dizendo assim, é tão bom assistir culto. Não, querido, culto é a propósito. Você já procurou saber sobre a palavra culto? O que significa culto? Porque há uma guerra de culto. A gente quer copiar os cultos de outras igrejas. Aí põe harpa cristã, canta corinho, vai copiando os cultos. Mas a gente tem que parar com essa guerra de culto e buscar o significado da palavra culto. Sabe o que significa culto? Culto não é um local onde você vai pedir coisas para você. Culto, segundo Hebreus, é um local onde você vai oferecer sacrifício de louvor. Você não quer anotar? Vai cair na prova. Porque a igreja que contamina ensina o povo a buscar coisas que a traça come e o ladrão rouba. E Jesus nos ensina, na sua palavra, a não andarmos ansiosos com aquilo que vamos vestir, comer. Quantos compreendem isto? Você tem um pastor que cuida de você. Você vai andar pelo deserto e não vai morrer no deserto. E a tua roupa não vai gastar sem você ir no shopping. Vocês gostaram dessa minha camisa indiana? Diga glória a Deus. Alguns vão achar que eu sou miserável. Tem 5 anos. Yes. Esse cara é miserável. 5 anos com uma... Meu irmão, não gasta. Deus cuida. Lavo. E muito. Eu gosto muito dela. Oh, meu Deus. Agora começou a aula mesmo. É bom vocês participar. Mas vamos voltar. Para que não sejamos mais meninos. Olha, vamos repetir o versículo 14. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos. Deus quer que Blumenau conheça por esta casa um Jesus da varonilidade perfeita, da estatura perfeita. Não um Jesus menino. Com todo respeito, Jesus menino é a Igreja Católica. Irmãos, o verdadeiro Natal não é o da manjedoura, é o da sepultura. Ele ressuscitou. Quantos creem que Ele ressuscitou aqui? Diga aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou. Então não é um Jesus menino. Agora nós só vamos ter um Jesus maduro quando nos movermos no poder operacional dos ministérios quíntuplos. Talvez você esteja ouvindo uma linguagem, você fala, meu Deus, o que esse cara está falando? Eu estou falando a palavra. Estou falando Efésios. Ler é a bênção de desfazer nossos egos. Que tal você ler Efésios? Aleluia! Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Inconstantes. Gente, meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Nós precisamos dos apóstolos nessa nação. Precisamos. Quantos podem orar, levantar a mão para o céu e dizer aos céus de Blumenau, precisamos de apóstolos nesta cidade? Vai, libera esta palavra nos ares. Alguns estão pensando, né? Será que a gente quer mesmo esse trem? Sem os apóstolos, os profetas são incompletos, os pastores são incompletos, os evangelistas são incompletos.
São ministérios correlatos, um complementa o outro. Sem os meus 20%, você capega, você vacila. Esta casa tem apóstolos, tem profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aleluia! Porque aquele que idealizou a igreja é aquele que cuida da igreja. A igreja não é sua. Ela não vai se mover do jeito que você quer. Ela vai se mover do jeito que aquele que idealizou ela quer. Você pensa que a igreja é sua? Ela não é. Ela tem um dono. Ela tem um noivo. Ela tem um marido. Sabe qual é o nome do marido? Leão da tribo de Judá. Você é muito feião para se achar dono da noiva. O noivo é bonito. Em algum momento esta casa gritou, porque eu cheguei. E se ela gritou, é porque ela não aceita ser abusada. Amém? Quem colocou desodorante, levanta a mão assim. Puxa vida. Levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens. Olha aí. Engano. Que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem alguém defraudando. Tem alguém agindo, prevaricando. Tem alguém aí, homens fraudulosos. Sapeca ele mesmo. Ou então salva, não queima ainda não, salva esses caras, Jesus. Jesus não veio queimar as vidas, né? Ele veio salvar. Salva eles. Verso 15. Antes, seguindo a verdade, em amor. Gente, tem pessoas que não amam a verdade. O ser humano tem tendência a amar as coisas que enganam. Quantos aqui amam a verdade? Levantam a mão para o céu. Hoje eu estava no carro com a pastora Rosane e o Espírito Santo falou comigo: Fran, ela ama a verdade. Cresçamos, olha a ordem no versículo 15. Deus quer que cresçamos. Paulo fala que quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino. Deus quer nos dar alimento sólido. Quantos acreditam que Deus quer nos dar alimento sólido? Fala para o teu irmão assim: não podemos passar uma vida toda com chuquinho e babador. Fala para ele, vai lá. Só com um nanzinho, um nan. Está na hora da gente chupar pelo menos um ossinho de ovelha, alguma coisa assim mais, com mais substância, né? Quantos querem? Quantos compreendem a importância desta profecia? Cresçamos. Cresçamos. Porque tudo que é vivo cresce. Perceba, que a casa de Deus não é uma caixa de fruta. A casa de Deus é um pomar vivo.
Uma caixa de fruta, você tem que colocar alguém no dia da sua ausência para borrifar a fruta. E Deus não quer levantar borrifadores. Deus não quer que a casa dele seja uma caixa de fruta. Deus quer que a casa dele seja um jardim vivo. E é interessante que quando os filhos amadurecem, eles libertam os pais. Os apóstolos desta casa vão ser enviados por vocês. A nossa igreja me enviou. Eu só estou aqui porque a minha igreja abençoou vocês. A gente não pode enviar menino para o campo para ficar assistindo novela. A gente tem que enviar homens com autoridade, com as marcas de Cristo. Jesus não envia a igreja, Jesus envia os apóstolos. E junto com os apóstolos, era uma junta. Tinha profetas, tinha evangelistas, porque são todos ministérios apostólicos. O evangelista é um ministério apostólico. O pastor é um ministério apostólico. Porque nós somos de linhagem apostólica. Você não é vira-lata, você tem uma linhagem. Então esse manto apostólico já está no seu DNA. Não é um modismo que logo passa. Não é um modelozinho para rachar a igreja. Tem a ver com as suas raízes, que são antigas e sobrenaturais. O que nos separa da igreja primitiva, da igreja dos primeiros dias, são só os dias, é a mesma igreja, ela era apostólica, 100%. Logo, também somos. Por favor, levanta a mão, me ajuda aí. Porque agora eu juntei meu cavalo com vocês e eu estou falando também somos, e os irmãos estão assim, mudando. Aleluia. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a gente só conhece Cristo se os 5 estiverem operando. Eu conheço uma parte, 80%, 60% de Jesus, 40% de Jesus. Só tem um pastor, a gente só conhece 20% de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aí não dou não, aí eu falo misericórdia, ajuda nós, Jesus. Versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Então, irmãos, nós precisamos do auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Olha lá, cada parte tem a sua justa operação. Vocês estão lendo isso ali, gente? Alguns, por favor. Vocês estão lendo ali, gente? Isto traz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bom, eu não vou dar aula de Efésios, mas acho que a gente tem que ler versículo por versículo, até que cadeias, cauterizações na mente possam cair. Porque toda luta, não sei se eu entro nesse assunto, se eu entrar, quantos querem descer uma linha abaixo do fundo comigo? Quantos querem descer um pouco mais?
na revelação. Não sei se eu entro nisso, não sei se vocês vão dar conta. Irmãos, todo combate, anote, ele é espiritual e ele acontece por causa da mente. A mente, ela é muito vulnerável, porém inobservável. Você não quer anotar? A mente, ela é vulnerável, porém inobservável. Eu não sei, é inobservável porque eu não sei o que está passando na sua mente agora. E a luta do maligno é pelo controle da mente. Mente. Porque a mente, quando falamos da mente, estamos falando da nossa maneira de pensar e de reagir. E é um combate invisível. Você não vê sangue, mas você vê igrejas sendo fechadas, ministérios sucumbindo. Todo combate é na mente, é pela mente. Por isso, nós precisamos de renovo. Romanos 12:2, põe lá, minha filhinha linda. Romanos 12:2. Vocês estão roubando minha aula, vocês estão espertos, viu? Mas eu percebo muitas mentes sendo atacadas aqui. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Ontem nós falamos que o sistema mundial, o controle do sistema mundial jaz no maligno. Nós não podemos deixar o mundo pensar por nós. Então a nossa mente não pode ser amoldada pelas coisas do mundo. Você não pode deixar a sua mente se amoldar às coisas desse mundo. Ontem nós falamos que quando Deus idealiza a igreja em Cristo, o inimigo fica endemoniado, porque não sabe se nós somos skanks, se nós somos avatares, que espécie, que material que Deus usou para fazer a igreja, porque a gente não é comum, a gente é cabuloso. Alguém diga aleluia. Você não é comum. Por isso nós precisamos definir. Você tem que parar de vir à igreja para ser a igreja. Porque tem gente que vem à igreja, mas não é a igreja. A gente precisa saber quem é a igreja, mãe. Porque é com esses que nós vamos contar nesse ano e vamos trabalhar nesse ano, para que a gente apresente um Jesus maduro a esta cidade de Blumenau. E Deus me emprestou para vocês. Vocês aceitam empréstimo, não? De Deus? E a uns o Senhor deu, Ele deu. Pode usar. E eu não vou vender material no final, não tem. Pelo contrário, se você quiser ficar com isso depois para você, as anotações, é seu. Só deixa eu terminar de dar aula. Depois eu arranco daqui e você leva. Por quê? Porque o que eu escrevi aqui acabou de chegar do fogão de Deus. Foi hoje de manhã, enquanto eu esperava o pastor Fred, que eu escrevi. Está aqui. Chegou do fogão de Deus, quase agora. Quando eu vim para Blumenau, eu só trouxe uma Bíblia sem nada escrito nela, 0 quilômetro. Olha o meu laptop.
Eu até peço que você não peça essa, porque essa aqui, eu até compro uma outra para te dar, porque essa aqui, a letra dela é extra gigante. Eu já estou... eu não enxergo. Eu sou meio ceguinho. Aí eu te dou uma outra. Mas... lá, fala. E não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos deixar o mundo pensar por nós. Eu posso ouvir um amém? Então o mundo pensa promiscuidade, violência, prostituição, traição. Não pode ter isso no altar. O mundo tem um comportamento comprometido com o mundo. Mas nós temos um compromisso. Nós temos uma aliança com alguém que a gente ama muito. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E a gente se guarda para Ele. Quantos se alegram com isto? Quantos podem dizer aleluia por isto? Então o texto fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, olha, pela renovação do vosso entendimento. Quando você não conhece, você não entende. Alguém falou bobeira sobre o apostólico, você nem conhece e acreditou naquela bobeira. Calma! Vamos pelo menos estudar. Vamos pelo menos disputar a palavra. Quer falar de teologia? Vamos lá, vamos voltar lá para o tempo de Irineu, vamos lá. Da onde vem esta apostolicidade? Da onde vem esta concessão? Aonde estavam os apóstolos? Porque você mata pessoas, mas você não mata a ideia de Deus. Em Josué capítulo 5, daqui a pouco eu vou colocar. Coloca agora Josué capítulo 5. Pronto? Pode abrir no capítulo 5. A circuncisão em Gigal. O capítulo 5 de Josué vai historiografar um momento em que o povo de Deus precisa entrar em conquista, porque o capítulo 5, circuncisão, o capítulo 6, versículo 1, não precisa abrir, só anote. Está ali uma cidade fortificada chamada Jericó, que precisa ser conquistada. Está aqui uma cidade fortificada chamada Blumenau, que precisa ser conquistada. Vamos contextualizar? Pode contextualizar? O Senhor precisa de uma voz profética autêntica. Eu não quero assustar vocês, mas eu sou um apóstolo, um mapeador. Eu estou aqui por causa dos eleitos que Deus tem nessa cidade. Não quero assustar vocês, mas porque um pastor usa um cajado e um apóstolo usa uma espada,
Guerra não é opcional, nós nascemos nela já. E eu vou voltar a falar sobre a mente. Só põe uma agulha aí. E eu quero falar, segura aí, meu filho, as perguntas só na hora do recreio, segura aí, na hora da merenda. Daqui a pouco a gente vai tomar uma merendinha, alguém diga aleluia. Glória a Deus, vai, diga aleluia, aleluia. Senão eu não consigo. Você vê que eu vou fechando os raciocínios. Vocês tenham paciência comigo. Se vocês ficarem 10 dias comigo, eu vou voltar lá na igreja que contamina e na igreja que não tem nada comparável a ela, que é a igreja de Contagem. Eu vou voltar no mesmo. Porque, irmãos, eu não estou trazendo uma boa palavra. Eu sou portador de uma revelação. E eu posso levá-la de volta se vocês não quiserem. Porque tem lugares que a gente chega que o povo põe o colchão e fica até, passa o manto, solta o rolo. A gente quer. Longe de mim me comparar com Pedro, mas suponhamos que Pedro chegasse em Blumenau, você não ia ficar lá? Vamos ao que venhamos. O capítulo 1 desce um pouco o tema lá em cima lá. O capítulo 5 desce o tema, é a circuncisão, desce um pouquinho. Olha lá, a circuncisão em Gilgal. A gente ouviu uma ministração antiga de um modelo onde a pessoa falava que Gilgal era ajuntamento. E a gente pregou durante muito tempo que Gilgal era ajuntamento. Até que um dia eu fui pesquisar. Não é ajuntamento. Falei, ué, pregou errado. Então, irmãos, não fica com o que eu estou te falando. Por favor, vai estudar. Eu não vou ficar chato, eu não vou ficar triste se você me pegar no final e falar, eu vi aqui que não está batendo. Então nós vamos ficar de madrugada fora até encaixar o negócio. Até o nome de Jesus ser glorificado. Porque, irmãos, tudo que promove oração e palavra, eu estou dentro. Promoveu a palavra de Deus, estou dentro. Saiu da palavra, estou fora. Amém ou não amém? Amém. Ontem, Deus mandou falar para o Paulo, pastor Paulo, para escolher, e para o pastor Fred, para escolher um feriado no ano de 2013, porque Deus quer 24 horas de adoração ininterrupta nessa casa. E se não aguenta, começa com 12 horas. 12 horas a igreja aberta. E o povo, você pode vir o horário que você quiser, mas os ministros do altar que gostam de microfone e gostam de cantar, vai tocar até sair sangue do dedo. E vai cantar até a voz sumir. Você gosta de cantar mesmo? Então vamos ver. Vamos ver. Ei! Quer uma briga para o microfone? Ah, é? Então tá bom. Toma 48 horas aí. Por que essas 48 horas de adoração? Porque adoração, era bom que você anotasse. Adoração é quando eu e você, que é assim, mês de abril foi Páscoa. E Páscoa não é chocolate. Páscoa é crucificação. E a crucificação, o sangue do cordeiro nos umbrais, tirou o povo da escravidão do Egito. Ok? A gente deveria comemorar mais, celebrar mais a Páscoa, com mais entendimento dentro da igreja. Trazer esse entendimento sobre a igreja. A gente precisa resgatar isso, esse entendimento sobre Páscoa. Amém, gente? Amém. Então, muito melhor do que fazer o amigo chocolate na igreja, é você trazer entendimento sobre o que é Páscoa. Páscoa é negar a mim mesmo.
Agora, não existe Páscoa sem êxodo, sem saída. Há muita gente que está orando para ser liberta, mas as portas já estão abertas há muito tempo e ela não sai. Páscoa, não existe Páscoa sem, porque ali é circuncisão e vírgula e Páscoa. Não é só circuncisão. Circuncisão e Páscoa. Porque faziam 38 anos que o povo não era circuncidado e não celebrava a Páscoa. Estou falando do capítulo 5, capítulo 4 de Josué. Quantos querem uma aula de Josué? Quantos querem versículo por versículo de Josué? Diga aleluia, 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 glória a Deus. Quantos aqui têm apetite pela palavra de Deus? Vamos lá, rapaz! Porque para ver televisão acorda com a cara quadrada, passa a madrugada fora. Agora quando fala da palavra de Deus, o bicho fica torcendo a boca. Ah, endemoniado, velho, se liberta. Pereba, velho, mulambo, velho. Vem somar com nós, rapaz. Vem ser igreja com a gente. Está na hora de se posicionar, deixar de ser menino. Está na hora de Deus levantar uma junta madura nessa casa. Tem pessoas passando aí na porta dizendo: ministério, mas onde vai dar isso? Só tem neófito. Quantos creem comigo que o diabo vai engolir o sorriso amarelo dele? Que Deus levanta um grupo maduro nesta casa. Para apresentar a Blumenau um Jesus maduro. Lá na faculdade onde você estuda, mostrar um Jesus maduro. Lá no seu trabalho, um Jesus maduro. Para a sua vizinhança, um Jesus maduro. Ser pai é ter senso de propósito. Ser pai é ter responsabilidade condutora. Então, não existe Páscoa sem êxodo. A palavra êxodo é saída, êxodo no inglês. O meu inglês é horrível, eu sou do Ceará. Eu falo cearês, não inglês. Alguém diga aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu falo cearês. Quer ver uma linguagem do cearês? Se alinhar, tem que desalinhavar. Isso é cearês. Arruma malaia um reumar. Se alinhar, tem que desalinhavar. Isso é o cearês. É meio árabe, né? O Ceará. Então, tem o deserto do Saara e tem o deserto do Ceará. Eles têm camelo, a gente tem jumento. Alguém diga ali, vamos pular essa página. Eles estão me enrolando. Então, a circuncisão, ela faz parte de uma ideia de Deus. A Páscoa faz parte de uma ideia de Deus. E Deus, Ele espera, como esperou Israel, por 38 anos eles não circuncidavam o povo. Capítulo 4, para que eles entrassem em conquista, o Senhor pediu que fossem feitas facas de perdeneiras para circuncisar o povo. Capítulo 4. Eu vou... não vai dar tempo. Tem que dar aula de Josué, não vou conseguir. Vocês perdoam ou não? Diga assim, vai lá. Porque eu teria que ler o capítulo 4 e mostrar um monte de detalhes para que você entendesse um bocadinho mais sobre Páscoa, sobre a ideia de Deus. Para que você entendesse um bocadinho mais sobre circuncisão. Só um bocadinho mais.
Mas eu vou ficar alguns dias aqui. Quem sabe a gente não volta, a gente põe agulha. Lembra que eu coloquei a agulha na parte da mente? Quantos vão lembrar dessa agulha? Eu pus uma agulha lá e dei uma saidinha, mas o Espírito vai fazer a gente voltar lá. Porque o Espírito vai costurar tudo o que a gente está falando e vai puxar. Porque eu não estou confiando na minha mente. A minha mente foi transformada. A minha mente foi levada cativa à obediência de Cristo. Então eu quero pensar como Ele pensa. Porque quando pensamos como Ele pensa, quando a gente pensa nas coisas que são lá do alto, diz Colossenses, nós nos desvinculamos das coisas da terra, que são corruptíveis, que são coisas que a traça come, que o ladrão rouba. E eu começo a entrar agora em uma dimensão e a experimentar o poder da ressurreição. Você só vai conhecer ressurreição quando você morrer. E como é que você conhece o poder da ressurreição sem morrer? Quando você leva a sua mente cativa aqui. O senhor está louco, o senhor está doido, o senhor endoidou. Eu vou pular isso, deixa para lá, vocês não vão. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Aleluia. Quantos querem avançar na revelação? Diga aleluia, glória a Deus. Diga assim, Senhor, eu quero avançar. Dilata a minha mente. Nesses dias, se você sentir a sua cabeça doer um pouco, não precisa mandar ninguém orar por você não. Deus está dilatando. Porque alguns, há tanta informação inútil, inaproveitável, que Deus vai pegar a CPU e jogar fora. Diga glória a Deus e dá uma CPU nova para você. Porque a tua CPU está no limite. Tem vírus demais. Tem muita contaminação. Aí papai diz assim, posso te dar uma nova? Posso te entregar uma nova CPU? Porque a tua, meu filho, está bombada de vírus. E essa nova eu vou pôr um antivírus, uma gota do sangue do meu filho. Tchum. Olha aí, aleluia. Está atualizando. Olha lá, Yeshua, capítulo 5, Josué, não é? É Jesus, Josué é Jesus. Josué e Yeshua, Jesus, palavra Yeshua. Quando eu fui para Israel, Yeshua, mesma coisa. Quando eu fui para Israel, eu fui com a camisa do Brasil, como eu fui hoje, com a camisa do Brasil, lá no acampamento. Eu sou patriota, gosto do Brasil. Eu fui com a camisa do Brasil para Israel, e aí os judeus gritavam, Ronaldo! E eu dizia, Yeshua! Lá em Israel. E eles diziam, Josué? E tinha um jogador com o nome de Josué. Eles gritavam Ronaldinho, e eu falava Yeshua, e eles diziam, Josué? Mas eu estou falando de um jovem rabino chamado Yeshua HaMashiach. E eles gritavam, Ronaldo! E eu dizia, Yeshua! Aleluia, glória a Deus. E o meu guia disse, cuidado, você pode morrer. Eu disse, eu já morri. Amém, Jesus. Filipenses 1:21. Depois eu vou pôr na tela Filipenses 1:21 e dar uma aulinha ali. Amém ou não amém? Tá, circuncisão e Páscoa, Deus esperou. Então, quando se trata de uma ideia de Deus, ela pode passar 2 décadas, 3 décadas, 50, 60, até 100 anos, mas quando chega o tempo da conquista, Deus não abre mão do padrão. Deus não abre mão do princípio.
Deus é Deus de princípio. O primeiro versículo da Bíblia diz no princípio. Então Deus é Deus de princípio. O Deus a quem você serve é um Deus de princípios. E Ele leva cativo ao cativeiro, Ele sobe ao lugar mais alto, Ele dá dons aos homens, e a uns Ele deu apóstolos, e a outros profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e mestres. Eu não estou falando de dons do Espírito. Eu estou falando de ofício. Porque nós temos dons, ministérios e ofício. O que repousa sobre mim é mais do que um dom. O que repousa sobre mim é um ofício. Eu não faço porque tenho dom. Eu faço por causa da vocação. Aleluia, glória a Deus. Eu sou um vocacionado. Esta cicatriz enorme no meu rosto é porque eu nasci em uma fazenda longe, no sertão do Ceará, longe da cidade. E a parteira percebeu que eu estava virado no ventre da minha mãe. E ela me desvirou no ventre da minha mãe, porque o maligno quis tirar minha vida lá no ventre da minha mãe. Mas Deus me poupou. Você não é comum. E bem feito porque você está nessa igreja. Agora você está lascado, meu irmão. Você arrumou para sua cabeça. Porque aqui, ou você morre, ou você morre. E eu vou te dizer mais. Dentro desse octógono tem um vencedor invicto. É Jesus, ele não perde uma. Você vai morrer, meu irmão. Você vai morrer! Te aconselho a trazer uma maçã para mim amanhã na aula. Vamos fazer amizade, meu filho. É sério. Conversa aqui é... Ou a gente é amiguinho, fala amiguinho. Aleluia, glória a Deus. Então Deus não abre mão. O povo fazia 40 anos que não circuncidava, que não celebrava a Páscoa. Então faz anos que não se fala do apostólico. Faz anos que esse instrumento ficou escondido. Porque quando você entra no capítulo 5, vocês vão ver Josué preocupado para conquistar Jericó. E ali, o príncipe do exército do Senhor, Jesus, foi a Josué. E quando o príncipe do exército do Senhor chegou perto de Josué, nas campinas do Jordão, Josué grita: é dos nossos ou é contra nós? E o Senhor disse não. Jesus disse não, que Jesus não é nosso e nem é do mundo. Jesus é daqueles que cumprem a vontade do Pai. Ele disse não. Eu mostro para vocês nas Escrituras. Porque tem alguns achando que Jesus é da igreja deles. Não é não, meu bichinho. Jesus não é da sua igreja, não. Jesus é daqueles que cumprem a vontade do Pai dele. Se você não cumpre a vontade do Pai, porque Mateus capítulo 7, anote, vocês vão ver
porta de entrada do reino de Deus, reino dos céus, porque reino no singular passado, reino de Deus presente e reino dos céus futuro. Quer anotar, não? Mateus capítulo 7, porta de entrada. Não abra não, só anota. E confere em casa. Por favor, tira a poeira da Bíblia essa semana. Por favor. De volta para a palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. É tão difícil você ensinar a palavra para quem não lê a palavra, para quem não ama a palavra. Mas é tão bom. Eu amei conversar com a Rosane, porque ela ama a palavra. Ela vai falar, fala a palavra. Ah, yes! Glória a Deus, gosta de palavra. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Quantos amam a palavra de Deus? Digam aleluia, digam glória a Deus. Vai, diz aleluia, diz glória a Deus. O Senhor, Ele quer que nós voltemos para a palavra. Entramos em uma estação onde nós vamos ficar, vamos fazer acampa dentro só para ler a palavra. Nas 48 horas de adoração, tira as cadeiras, o povo vai ficar andando com intercessão, com dança profética. Mas você traz aquelas luzinhas daquelas que você compra naquelas vendinhas chinesas, aquelas bem baratinhas, Sting-Ling, sabe o Sting-Ling? Compra aquela luzinha, põe na sua Bíblia para você ficar lendo a palavra. Porque como que você vai acompanhar o tempo profético se você não lê a palavra? Então é tempo de voltar para a palavra. Quantos se alegram com a palavra? Quantos podem glorificar a Deus pela palavra? Então, o príncipe do exército do Senhor deu a Josué a estratégia para a conquista de Jericó. Porque o capítulo 4 diz que o povo foi circuncidado no 10º dia. E no 14º dia, Josué tinha que entrar para conquistar Jericó. Como é que ele ia conquistar Jericó com os homens andando tudo assim? Diga misericórdia. Eles tinham sido circuncidados. Era impossível. Mas papai falou assim: o príncipe do exército do Senhor, Jesus, também é chamado Pai da eternidade, Jesus, amém? Jesus é chamado Conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus é Pai da igreja, dos apóstolos. Ele deu uns apóstolos, deles. Irmãos, a gente tem Pai. Aí Jesus falou assim: é o seguinte, eu sei que o povo está tudo andando com perna aberta, mas tu vai fazer o seguinte: tu vai colocar na frente homens que mesmo circuncidados são valentes. Coloca homens de guerra na frente. E atrás dos homens de guerra, você coloca 7 tocadores de chifre, não de antílope, mas de carneiro. Eu tenho chofar, chifre de carneiro. Deveria ter trazido para mostrar, mas não sabia que ia dar salva. Chifre de carneiro. Atrás dos homens que tocam o chifre de carneiro, 7. Homens de guerra, chifres de carneiro, homens tocando chifre de carneiro. Você coloca os carregadores da arca. E atrás dos carregadores da arca, o povo. Eu mostro essa ordem nas Escrituras.
Os carregadores da arca são os que carregam a presença. A arca representa, tipifica a presença de Deus. Então os carregadores da arca são os ministérios de intercessão, são os que carregam a presença de Deus. A intercessão carrega a presença de Deus. Quando a intercessão funciona, a presença de Deus funciona. Vocês entendem, irmãos? Os carregadores da arca são os que carregam a presença de Deus. É o ministério da intercessão. Os que tocam chofar, os ministérios proféticos. Os homens de guerra são os apóstolos na frente. Irmãos, os apóstolos, eles morrem com a espada na mão. Aleluia, glória a Deus, bendito és tu, Jesus. São valentes. Os tocadores de chofar são boca de chofar. Aquela guria que abriu o culto, que fez o louvor hoje aqui, Deus me mostrou um chofar na boca dela. Aleluia. Ela é uma boca de chofar. Amém ou não amém? Então, perceba que agora o povo tinha a sua participação. Deus vai operar um milagre em Blumenau, mas tem a nossa participação. Se for para andar na cidade como homens valentes, tocar chofar, carregar a presença pela intercessão, e o povo atrás com uma direção de Deus, não há muro que não caia. Quantos creem nisto? Então levanta a sua mão para o céu e diga assim: Deus vai pelejar por nós. Porque a circuncisão dói. Diga: Páscoa vai nos custar. Diga: circuncisão apostólica dói. E Páscoa profética dói. Diga: resgatar um povo que está longe do plano original vai exigir de nós dedicação, entrega, renúncia, abnegação, coragem, disposição, ânimo, mas nós vamos tomar esse povo e trazer esse povo de volta para o plano original, que Deus não abre mão. Você quer semear palmas? Você quer semear palmas? Semeie palmas agora ao Senhor. Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Pode ser mais um pouco. Semeie mais palmas ao Senhor. Ele merece, Ele é digno. Não é para o Fran, não é para mim. É para o Senhor. É para o Senhor. Mais. É para o Senhor. Aleluia. Um pouco mais para o Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Seja dado a Ti, Senhor. Seja dado a Ti, Senhor. Aleluia. Eu não sei se eu dou aula de paternidade amanhã. Acho que eu vou dar aula só amanhã mesmo. Ninguém trouxe maçã, ninguém trouxe nada. Dá só aula amanhã mesmo. Diga glória a Deus. Eu quero fazer amizade com vocês. Eu não vou cansar vocês. Quero que você abra o apetite. Não é? Aí a gente retoma. Obrigado. Ninguém me deu água. Mas você deu, né? Não, deram sim, até tomei. Essa aqui é diferente. Essa aqui é tiquito. Eu dei um tiquito. Aleluia. É isso mesmo. Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Diga assim: E amanhã a gente continua. Não sei se de manhã, se à noite. Eu não consegui dar minha aula hoje, viu? Vocês me enrolaram. Mas amanhã a gente continua. Sabe, o propósito do Espírito não é você sair daqui empantumado. O propósito do Espírito é você sair daqui pensando e amanhã me indagando. Dizendo assim: Fran, peraí.
Quando você falar, peraí, eu vou dizer, opa, da hora, aí sim. Porque se eu não souber, eu vou perguntar para alguém que sabe, que é o Espírito Santo. Ele não nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa sem resposta. Você pensa que eu não pergunto também? Eu pergunto na sala de aula de Jesus, os que mais perguntam sou eu. Quando eu levanto a mão, Jesus fala, é o Fran. Lá vem o Fran. Que é, Fran? Eu disse, Senhor, sabe o que é? É que eu tenho um povo lá que eles vão perguntar. O Senhor tem que me falar isso. Ele fala, vem cá que eu vou falar isso no teu ouvido. Quantos creem que os segredos do Senhor, aqueles que o buscam e o amam? Cara, da hora. Gente, eu vou ficar alguns dias com vocês. Amanhã eu volto a falar sobre paternidade. Vamos falar sobre paternidade e paternalismo. O que é paternidade e o que é paternalismo. Vamos falar o que não é paternidade e o cuidado que nós temos que tomar com o paternalismo. Amém? Eu quero orar e que o Espírito Santo possa falar com vocês mais sobre nós, quem nós somos. Que o Espírito Santo possa falar com vocês. Mas que eu estou amando Blumenau e amando esse povo. E é uma honra estar junto com vocês. Amanhã a gente